Eu não vou ler tudo do livro do Silvio Rodrigues, mas vou ler algumas partes, tá? Então beleza, bora lá. Da obrigação de dar coisa incerta. Um fabricante... Ah tá, bora lá. Um fabricante de cobertores se vincula a fornecer às Forças Armadas determinada quantia anual de peças com as discriminações constantes do contrato. O instrumento não menciona uma ou outra unidade, mas apenas o gênero e a quantidade. Por conseguinte, o objeto, se bem que indeterminado, é determinável. Aliás, será inconcebível uma prestação indeterminada e indeterminável, pois o devedor não poderia cumprir, por conseguinte, determina a lei. 243. A coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Eu acabei de falar. Beleza. Enquanto a obrigação é de dar coisa incerta, não se pode cogitar dos riscos derivados de seu perecimento ou deterioração, pois genus non perit. Que? Mano. O gênero, em regra, não perece. Se o devedor assumiu a obrigação de entregar 200 sacas de café tipo 7, o fato de se haverem estragado ou perdido igual número de unidades não o alforria do vínculo contratual, pois, em tese, poderá obter alhures tal mercadoria, a fim de proceder à entrega que se comprometeu. Na venda de coisa considerada apenas genericamente pela quantidade, espécie e qualidade, o devedor não se pode liberar da responsabilidade pela não entrega, alegando força maior. Para tanto, seria necessário que a coisa vendida pertencesse a um gênero limitado impossível de encontrar-se alhures. Para que a obrigação de dar coisa incerta seja suscetível de cumprimento, faz-se mister que a coisa indeterminada se determine. Impõe-se que, em um momento dado, se individualizem as coisas que serão entregues pelo devedor ao credor, pois, como disse acima, a obrigação de dar coisa incerta é fugaz e transitória. A individualização se faz pela escolha. Escolha é, assim, o ato de seleção das coisas constantes do gênero, para serem entregues ao credor. No momento em que a escolha se aperfeiçoa, a obrigação de dar coisa incerta se transforma em obrigação de dar coisa certa, aplicando-se ela às regras já estudadas e constantes do capítulo anterior. Incube às partes estipular a quem compete a escolha. Se o não fizerem, o artigo 244 do Código Civil determina pertencer ao devedor o direito de escolher. Portanto, no silêncio do contrato, é o devedor quem seleciona, dentro do gênero, as espécies que devem entregar. Não é o que eu quero, né? Tá ajudando. Ah, por falar né? Peraí. Essa é a parte de dar coisa indeterminada. Fazer agora. Na obrigação de fazer, o devedor se vincula a determinado comportamento consistente em praticar um ato ou realizar uma tarefa, de onde decorre uma vantagem para o credor. Bora ver aqui. Se poderia dizer que dentro da ideia de fazer encontra-se a de dar, pois quem promete a entrega de determinada prestação está em rigor vinculando-se a fazer referida entrega. Mas as duas espécies de obrigações se distinguem sob outros ângulos, o principal dos quais é, preste bem atenção, que na obrigação de dar existe uma prestação de coisa, enquanto na obrigação de fazer encontra-se uma prestação de fato. Ao proceder à distinção, entende que quando a obrigação envolve a transferência do domínio que se ultima pela tradição da coisa, trata-se da obrigação de dar. Em todos os outros casos de obrigação de fazer.
Tal asserção, útil para frisar o valo que separa uma espécie de obrigação da outra, é carente de rigor científico. Vai te catar. Ai, ai, ai. Peraí. Tá, o Lacerda de Almeida dizia que era fácil proceder à distinção, pois enquanto na obrigação de dar é sempre possível a execução compulsória, na de fazer isso não ocorre. Na obrigação de dar, é sempre possível recorrer ao poder judiciário para penhorar, arrestar ou de qualquer modo apreender a coisa em obrigação, a fim de entregá-la ao credor, enquanto na obrigação de fazer é impossível alcançar uma execução específica sem séria ofensa à liberdade individual. Quando o profissional descumpre a promessa de pintar o retrato do cliente, este não pode obter da justiça ordem capaz de alcançar o resultado avançado, pois é impossível ao juiz mandar que um oficial obrigue o devedor a pintar a tela. Tal procedimento implicaria profundo gravame à liberdade individual, incompatível com um regime que desconhece a escravidão, ofensor do princípio de que ninguém pode ser forçado a agir de determinada maneira. Segundo a tese tradicional, o inadimplemento da obrigação de fazer conduz sempre ao ressarcimento das perdas e danos. Ao menos parcialmente foi ultrapassada essa concepção, nos casos que a obrigação de fazer consiste na prestação de uma declaração de vontade. Washington de Barros Monteiro apresenta valioso critério para separar uma espécie de obrigação da outra. Bora ver. O substractum da diferenciação está em verificar se o dar ou entregar é ou não consequência do fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar. Todavia, se primeiramente tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, se tem ele de realizar algum ato, do qual será mero corolário o de dar. Tecnicamente, a obrigação é de fazer. Assim, estabelecido o marco divisório entre duas espécies de obrigações, repito o conceito já formulado, ou seja, de que a obrigação de fazer é aquela que tem por conteúdo um ato a ser praticado pelo devedor, de onde resulte benefício patrimonial para o credor. Poder-se ir mais longe, sem contradição, e afirmar que a obrigação de fazer consiste no mister imposto ao devedor de manter determinado comportamento. Este, em tese, pode mesmo constar de uma abstenção, daí avizinhando-se a obrigação de fazer da obrigação de não fazer. Cada uma dessas obrigações envolve uma atitude humana, a primeira ativa, a segunda passiva, sendo, entretanto, idêntica à natureza de cada qual. Você tem agora as espécies, o conceito de fungibilidade constante do artigo 85 do Código Civil, aquele lá do semestre passado. Tá, não é isso, peraí. Nas obrigações... Peraí. A doutrina lançou mão da noção de fungibilidade para distinguir duas diferentes espécies da obrigação de fazer. Isso é, aquela que a pessoa do devedor constitui preocupação essencial do credor e as que isso não ocorre. Nas obrigações infungíveis, o negócio se estabelece intuito personae, pois o credor só visa a prestação avançada, se fornecida por aquele devedor cujas qualidades pessoais ele tem em vista. Assim, a atriz de renome internacional que prometeu desempenhar um papel não pode desvencilhar-se da obrigação enviando uma substituta, ainda que de mais talento e fama, porque o empresário que ajustou a pessoa da devedora é altamente relevante. Se alguém contrata com um pintor célebre a confecção de um retrato, supõe-se que o faz em vista das qualidades do artista, de modo que a lei só considera adimplido o ajuste se a prestação for cumprida por aquele devedor. Coloca aí Meryl Streep, Meryl Streeptease, vai te catar com esse nome, essas piadas porcaria. Romero Brito, se eu tô chamando,
Sério, que piada, hein? Katrina. Já chega. Tá, bora lá. Por vezes, o intuito personae não se funda em qualidades pessoais e objetivas do devedor, mas em condições particulares a critério do credor, que anule um contrato de locação se o fiador do locatário for determinado capitalista de honradez e reputação comprovadas, nem obrigado a aceitar substituto, ainda que se trate igualmente de homem de pecúnia, honesto de boa fama, porque a consideração da pessoa do devedor nessas convenções é móvel primordial do ato jurídico. As infungíveis opõem-se às obrigações de fazer fungíveis. São aquelas em que a pessoa do devedor não figura com relevância. Ao dono do automóvel que encomendou sua limpeza, é de certo modo indiferente que o veículo seja lavado por um ou outro oficial. Ao proprietário que encomenda a feitura de um galinheiro em seu quintal, é inconsequente que o mesmo seja levantado por um outro carpinteiro, de sorte que o devedor se desincumbe da obrigação ou realizando a tarefa prometida ou mandando que outrem a faça em seu lugar. Em tese, para que se considere infungível a obrigação de fazer, requer-se a menção expressa. Todavia, mesmo em caso em que não haja convenção expressa, poder-se-á reconhecer a infungibilidade da prestação, em virtude das circunstâncias que rodearam o negócio. Se um promotor de lutas contratou um pugilista profissional para um combate, é evidente que seu empresário não pode apresentar outro, seja ele quem for, pois foi tendo em vista os característicos pessoais do primeiro que o negócio se realizou. Em hipóteses como esta, dispensa-se a menção expressa, porque é gritante a intenção das partes de considerar no contrato as condições peculiares de determinada pessoa. Consequências do descumprimento das obrigações de fazer. O Código Civil contempla várias hipóteses, distinguindo-se de início o caso da prestação tornar-se impossível e depois a obrigação ser apenas descumprida pelo devedor. A impossibilidade... Ah não, vou ter que ler tudo isso, vai te catar. Não em vídeo, né, porque já tem 12 minutos, mas eu vou ler aqui mesmo, em off. Sim, sem problema. Então essa é a parte do livro do Silvio Rodrigues. Se você quiser, procure aí na banca de revistas, não, na livraria mais próxima.